Eu devia ter lembrado que tem essa pequena delay antes. Tem gente online já, Alan? Eu não sei, eu não achei o vídeo. Eu acho que pelo Zoom não cria antecipadamente. Ah, não? Eu tô no seu canal, eu não tô vendo transmissão nenhuma. Entrou. Agora foi. Entrou. Tem essa pequena... Oi, pessoal! Estamos ao vivo por um outro meio hoje. Tudo bem? Então, com essa mesa bonita aqui, com a Rosângela, com a Mônica, com a Isabel, meu querido amor, companheiro Alan, meu querido outro companheiro que vocês não veem, Alan também, o Lucindo, e vocês, né, que estão aqui conosco, nos assistindo, e representadésimos por essa galera bonita que está aqui hoje, que são vocês, né? Vocês estão aqui por intermédio da Isabel, da Mônica, do Lucindo, da Rosângela, para bater um papo com a gente. A nossa ideia é, cada vez mais, democratizar esse programa. Porque, afinal, a inclusão é para todas, todos, todes, não é verdade? Então, é por isso que a gente está fazendo cada vez mais experiências no sentido de ampliar cada vez mais a participação de vocês. Para isso, vocês têm que querer, né, gente? Senão não vale, vai ficar uma coisa assim, só acadêmica, e a ideia não é essa, tá? É panacademia, lembrem disso. Então, tem os panacas que não vêm para cá, mas tem os pan-acadêmicos, que são os acadêmicos que lutam por todas, todos, todes, tudo, né? E tem os pan, que somos todos nós juntos lutando pela justiça, pelo direito a uma vida digna, o que nos faz lembrar essa semana triste, né? Em relação a direitos, em relação à nossa saúde. Um dos direitos fundamentais, eu não sei se vocês sabem, orientado, né, na nossa Declaração Universal de Direitos Humanos, é a saúde, é o direito à vida, é o direito à educação, são alguns dos direitos fundamentais, como também o direito de ir e vir. E a gente está vendo aí que nós não temos o direito à vida assegurado. Nós não temos porque nós estamos aí beirando os 4 milhões de atingidos pela Covid, já passamos de 120 mil mortos só no Brasil pela Covid, e não é apenas uma questão do vírus, a gente sabe disso, é uma questão de descaso de autoridade. E nós também vivemos tempos nefastos em relação às questões raciais, étnicas, que pipocam Brasil adentro, né? Mas que, lamentavelmente, a mídia de fora é que faz repercutir, como foi o caso do americano, baleado 7 vezes pelas costas essa semana e que ficou paralisado da cintura para baixo. E que, segundo dizem os médicos, só um milagre pode reverter esse quadro. É muito triste a gente terminar, ou melhor, iniciar, porque hoje é domingo, uma nova semana com esses números, com esses dados, e tantos outros que, quando a gente para pensar no Brasil, a gente vê que isso que vira notícia lá fora e que vem lá de fora é multiplicado aqui dentro, a enésima potência. Aqui dentro, assassinamos nossos pretos e pardos todos os dias. Ainda antes de entrarmos no programa, lembrávamos aqui, né, do caso do carro com uma família inteira que foi atingida por tiros de metralhadora do helicóptero no ano passado. Sei lá, foram 11 tiros, segundo disseram, eu não acredito que foi só isso. Né? Não foi tiro de revólver. Então, gente, é muito triste, mas a gente tem que lembrar, a gente tem que estar aqui lembrando dessas coisas, dessas atrocidades que esse país, dos quais somos nacionais, somos aqui gente brasileira, esse país, dos quais somos povo, somos responsáveis também por não gritarmos e, se não resistirmos, alimentarmos, mesmo que sem querer, toda essa barbárie. E é por isso que esse programa existe também, para mostrar que a academia pode ser de todos, para todos, com todos, por todos,
e que a academia não precisa falar difícil para se manifestar e dizer que ela também, junto com todo mundo, tem força para, com palavras, lutar. É a luta justa, a luta pela justiça, a luta dos justos, pelos justos, para os justos e pela vida, gente. Eu queria muito abrir esse programa assim. Não sei se meus colegas vão dizer alguma coisa. Eu vou fazer uma rápida autodescrição, que hoje somos um pouco mais, e vou dizer uma coisa boa. Hoje a gente vai ter um programa um pouquinho mais demorado, porque temos pessoas queridas aqui, e a oportunidade de fala precisa ser dada para todos nós. Eu hoje estou linda, fantástica, de cabelo preso, muito chique, chiquésima. Do alto dos meus belos 56 anos, minha franja marrom escuro e cinza esbranquiçada, um batom escuro, marrom também, um brinco homenageando a população LGBTQIA+, que é feito por indígenas peruanos, comprado lá no Peru, e uma camisa de linho bege, cor neutrésima, uma cor, como dizia o meu pai, uma cor sem cor, mas que eu adoro, porque é uma cor que combina com todas as cores, e eu adoro todas as cores. Meu orixá representa o arco-íris, então não poderia ser diferente. Por isso eu visto aqui um bege para combinar com tudo. E o meu bom e velho painel atrás de mim, dessa vez mostrando melhor a escrita do amor em Libras, né? E a vontade, o desejo de que o dia acabe zen, em nome de um silêncio que muitas vezes se faz necessário, e do risco de abdução sempre pela arte e particularmente pela música. Então, essa sou eu, aparentemente branca, mas chamada negra na Europa e outros territórios, para minha alegria, mas com cabelo liso e, por isso, traços relativamente finos e, por isso, no Brasil, considerada branca. Obrigada. Alan, é contigo? Linda! Olha eu aí! Olha eu aí! Gente, boa noite a todos, todas e todes. Mais um Pan Academia no ar. Hoje, né, eu e Mônica temos aí a honra de contar com parceiras e parceiros brilhantes nesse nosso debate da noite. Então, olha, para você que está me ouvindo, eu sou Alan Damasceno, professor lá da Universidade Rural, que junto com a Mônica, nós dividimos esse trabalho tão bacana, tão democrático, tão acolhedor, tão humanizador. Por isso a fala da Mônica sempre nos invoca a pensar essa dimensão, que é o Panacademia Convite 20. Bom, eu sou, então, o Alan, estou me audiodescrevendo para otimizar o nosso tempo, para que a gente possa, ao máximo, hoje, explorar o debate com as nossas interlocutoras e nosso interlocutor, querido Lucindo, que eu não encontrava há alguns anos, e foi muito bom revê-lo aqui nesse programa. Eu sou um homem branco, de meia idade é 40 e poucos, daqui a alguns dias 40 e um pouquinho mais. Eu tenho cabelo castanho escuro, curto, tenho barba preta, mas com muita barba branca já está bem misturado. Minha cor de pele é branca, meus olhos são castanhos, não dá para perceber aqui pela câmera porque eu fico vermelho. O velho fenômeno do Alan vermelho, não sei porquê. Às vezes, no meio aqui do programa, a câmera volta ao normal. Mas, geralmente, eu fico vermelho, muito ruborecido. Eu sou uma pessoa tímida, vocês percebam, né? Então, como eu sou tímido, eu fico muito vermelho. Então, meus olhos são castanhos claros, mas aqui eles não aparecem com essa, né, percepção. Eu uso óculos. No meu caso, hoje, eu estou com óculos preto. Uso uma blusa cinza hoje, tá? Que quase não aparece a minha blusa, porque eu sou um homem alto, então eu tenho um pescoço grande, então eu fico praticamente, a minha face fica cooptada aqui na imagem da câmera. Estou no meu ambiente de sempre, que é o escritório onde eu trabalho, ao fundo uma parede branca, e como de costume, algumas almofadas em tons de cinza, preto, branco, que fazem uma combinação que, enfim, né, compõe esse cenário aqui do ambiente do escritório.
Vou passar a palavra agora, né, para a nossa querida Rosângela, que é uma das nossas, assim, é uma frequência assídua desse programa, uma interlocutora sempre presente, e ela, assim, poderá se audiodescrever e falar um pouco sobre ela. Bom demais ter todos e todas conosco nessa noite. Rô, é contigo. Boa noite a todos, todas e todes. Eu sou a Rosângela Cabral, sou pesquisadora do LEPED, Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação, Diversidade e Inclusão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Sou professora da educação básica, sou orientadora pedagógica na rede de Belford Roxo, como professora em Duque de Caxias, e eu sou uma mulher branca para as vistas que a gente tem que dar. Sou uma mulher branca, meus cabelos estão com fios loiros, mas já estão misturados com branco 5 meses sem passar uma tinta. É na altura dos ombros. Estou usando um óculos de oncinha que tem os tons lilás, roxos e pretos. Estou de batom vermelho, tenho olhos castanhos escuros, estou vestindo com um vestido preto com lacinhos brancos. Atrás de mim tem uma cortina de cor cinza. Passar a palavra, então, para a querida Isabel. Obrigado, Rô. Boa noite, meu nome é Isabel. Eu sou uma mulher branca, com os cabelos cor de conhaque, assim disse a minha cabeleireira. Eu estou de batom vermelho, blusa preta. Atrás de mim tem um quadro com 2 rosas, uma vermelha e outra mais rosa mesmo, né? Em volta o quadro é branco e a moldura é bege. E eu sou professora alfabetizadora. E é um prazer. Mônica Leles, querida. Boa noite a todos. Eu sou uma mulher preta, de cabelos castanhos, olhos castanhos, uso um óculos marrom, preciso muito dele, porque senão não vejo praticamente nada. Sorriso aberto e largo, gosto muito de rir. Estou usando uma camisa branca. Ao fundo, eu tenho uma parede verde para trazer esperança para todos nós nesse momento tão difícil. Maravilha, Mônica, maravilha. E o nosso querido, nossa, Lucindo. Que bom te ver, Lucindo. Bom, meu prazer estar aqui, todo meu. Cumprimento a todas e todos. E eu sou Lucindo Filho. Quem me conhece sabe que eu sou gordo, embora no momento esteja até bem mais magro. No alto dos meus 67 anos, de cabeça branca, estou usando uma blusa cinza. Do meu lado tem uma cortina, estou num canto da minha sala. Atrás de mim tem uma estante. E eu sou professor pedagogo na rede de Caxias e também sou professor pedagogo especialista na FAETEC. Mônica, minha linda, Mônica Pereira dos Santos. Desculpem, esqueci que estava desligado o áudio. Bom, então, a gente tinha combinado, para esquentar as turbinas, a gente iniciar falando sobre inclusão, ligada à ideia da alfabetização, ao tema da alfabetização. Porque muitos aqui entenderam que esse é um tema que pode unir a todos. E aí a pergunta que a gente inicia é essa, assim, como é que, para vocês, na trajetória de vocês, a inclusão se vincula à alfabetização? Qual é a relação que vocês veem, basicamente, pensando a trajetória de vocês e esse nosso grande tema aqui de inclusão? Não tem... Vocês podem começar a bater papo, não tem uma regra fechada, não. Ou a analfabetização, né? Se vocês preferirem. Bom, gente, eu sigo muito uma frase que uma vez eu ouvi de Darcy Ribeiro, né?
aprender a ler e escrever as 4 operações já é o primeiro curso profissionalizante para a vida, né? Quer dizer, não tem como você não estar inserido, né? Você está inserido sem que você tenha se emitido, realmente efetivado essa oportunidade em sua vida. Então, quando se constituem barreiras para que o processo de aprender a ler, de aprender a escrever, de interpretar, de realizar as operações matemáticas básicas, de conhecer o mundo da ciência, você está com uma forte barreira para que, efetivamente, você participe em melhores condições, em pé de igualdade no processo social. Então, essa é uma questão, eu tenho repetido muito. Hoje eu estou na condição de diretor da minha unidade escolar, nesse processo aí da pandemia, e eu costumo dizer muito que a gente tem que ter essa intencionalidade, né? De efetivar esse direito, né? Quer dizer, sem o que é como se a gente estivesse criando aí sucessivas barreiras para que o indivíduo pudesse participar da vida na sociedade em condições, melhores condições, né? Não vou dizer nem condições de igualdade, que a gente sabe que existem outras questões que vão também colocar dificuldades nesse processo da igualdade. Isabel, pode abrir esse microfone, Isabel. Agora já passou o nervosismo do início. Então, até puxando um pouco, né, do que a Mônica falou no início, né, do direito à saúde, a alfabetização também é um direito humano, né? E o quanto é importante a gente começar a pensar a alfabetização sob essa perspectiva, que é uma perspectiva legal, é um direito humano. Então, se a gente pensa a alfabetização assim, a gente começa a entender que ela é para todos, todas e todes, né? Como a gente sabe, que tem que ser, eu penso a alfabetização como o início de toda uma trajetória de inclusão para todas, para não deixar ninguém para trás, nenhum para trás, né? Esse é o verdadeiro objetivo, ou pelo menos deveria ser o verdadeiro objetivo de uma alfabetização que se quer numa perspectiva de educação inclusiva, independente daquele que tem uma necessidade especial, ou é uma minoria étnica, ou pelas questões de gênero. Então, assim, perceber a alfabetização nesse contexto de um direito humano é muito importante, porque isso vai fazer com que nós, professores, e aí eu falo, esse é o meu lugar de fala, professora alfabetizadora, tenhamos cada vez mais esse comprometimento com essas crianças, né? Que eu falo mais da alfabetização inicial, mas nós sabemos que a alfabetização é ao longo da vida, é durante toda a formação do ser humano, né? Então, assim, mas faz com que nós tenhamos nesse início, principalmente, esse cuidado de fazer com que essa aprendizagem seja significativa para os nossos estudantes, né? Enfim, e aí eu jogo para vocês qual é até a visão dos colegas dessa alfabetização, como deve ser essa alfabetização para os colegas também. Eu acho que é para a gente bater esse papo, né? A Mônica Leles, acho que tem, né, Mônica? Manifestou o desejo de falar. Isso. Pensando também nessa questão da alfabetização, a gente tem que pensar o que é alfabetização para esse aluno, né? Qual a importância desse conteúdo para ele, né? Porque para a gente, enquanto professor, enquanto todo mundo, né, tem o aprendizado, já é uma coisa que é muito importante. E para esse aluno, né? Como alfabetizar ele partindo mesmo do conhecimento dele? Porque às vezes a gente pensa que aquele camarada chegou na escola, principalmente eu que trabalhei com EJA durante muitos anos, o aluno chega, que não é um aluno, é uma pessoa, né? Que nós somos pessoas, não somos, esse é um aluno ou não. Principalmente porque se você
levar em conta a pessoa, né? Não pensar nele como aluno, porque aí você está tratando ele de um lado e você de outro, né? Você na função de ensinar e ele na função de aprender. E quando você pensa em alfabetização, você tem que tentar entender o que esse aluno ou o que essa pessoa que está ali, ela pretende com a alfabetização, o que ela entende disso, né? Então, ela vai trazendo, ela vai mostrando para você o aprendizado dela e a gente vai partir de um conhecimento e vai buscar um conhecimento comum para a gente traçar. Então, eu acho que a alfabetização é um direito, mas ele tem que ser visto a partir da realidade desse aluno, sempre, né, dessa pessoa. Rosângela? Aí agora eu me remeto à educação infantil, que é no meu atual momento como orientadora pedagógica, que estou numa creche, e o que me incomoda mais é esse ensino remoto, de que forma que está sendo feita. O alicerce da educação, da alfabetização, está na educação infantil. Qual é a função da educação infantil? Então, vem esse ensino remoto, vem essa educação que é dada de uma forma que nem os professores sabem como que vão fazer esse ensino, de que forma que eles vão fazer. Estamos aprendendo todos juntos e estamos aí, com as crianças da educação infantil, para fazer um trabalho para a gente prepará-los para a alfabetização propriamente dita, porque não é a função da educação infantil. E como que a gente vai fazer esse trabalho? De que forma que a gente vai fazer esse trabalho? Como que a gente vai preparar essas crianças para uma alfabetização futuramente? De que forma que a gente vai fazer isso? E isso me preocupa muito, porque eu vejo o retorno da família, as professoras fazendo de tudo para fazer uma atividade diferenciada para as crianças na educação infantil, e a gente não vê retorno. A gente tem aquela preocupação de quantas crianças não estão conseguindo ter esse retorno através da internet, que às vezes até a gente mesmo tem essa dificuldade de ter o acesso à internet, e as crianças não têm esse acesso, as secretarias impõem esse trabalho para as crianças, e estamos aí, de mãos atadas, e de que forma que a gente vai fazer isso, e é uma preocupação muito grande, uma preocupação de professora, de orientadora, e até um gestor também deve ter uma preocupação muito grande a respeito disso, porque a gente não sabe de que forma que essas crianças vão desenvolver. Sendo a alfabetização direito de todos, como que a gente vai alfabetizar dessa forma? Como que a gente vai fazer um trabalho desse através de um ensino que a gente não sabe se vai dar certo? O que a gente vai fazer com isso? E é como se a gente estivesse dando murro em ponta de faca. A gente está ali tentando, sabendo que a gente não tem perspectiva de futuro para um ensino, não veio a palavra agora, mas um ensino que realmente a criança tenha a alfabetização propriamente dita, que seja um alicerce dela na educação infantil, que seja uma educação de jovens e adultos que atenda a esse público. Inclusão, no caso, aqui seriam para todos, para professor, para aluno, para gestor, para todas as pessoas que fazem parte do chão da escola. Mônica Leles sinalizou que deseja falar. Por favor, Mônica. Eu penso, junto com a Rosângela, eu concordo com a Rosângela, mas eu acho que a gente não tem, nesse momento, que ficar com uma preocupação tão grande, porque nós sabemos que a educação infantil, a criança precisa trocar com o outro, né? Na verdade, todos nós precisamos trocar, mas na educação infantil ele precisa estar junto, né? Ele tem que estar junto. O aprendizado para todos é juntos, né? A gente cresce, se desenvolve juntos. Então, assim, alfabetizar à distância, até a distância ou a questão remota, trabalho remoto, para essas crianças nesse momento, ele realmente não está tendo tanta função. A gente, às vezes, ficou parado na questão do acesso,
as nossas crianças de escola pública, elas não têm acesso à internet, mas eu acredito, e hoje está comprovando isso, quando a gente assiste, lê um jornal e diz assim, a Angélica não aguenta mais o ensino remoto e teve que ligar para um professor particular para ele vir à casa dela. Então, assim, o acesso à internet não garante a aprendizagem dessa criança. Então, é muito mais do que simplesmente a gente tentar passar, porque não existe nenhum diálogo com o professor e o aluno. Na verdade, a gente fica no monólogo, que a gente fala, mas não sabe se o outro está ouvindo, sequer ouvindo. Então, assim, nesse momento, alfabetizar, ensinar, só mesmo através desse momento que a gente está vivendo, né? Da conversa. Eu, no município que eu trabalho, a gente fez uma comunidade uma comunidade surda no Zap, que aí a intenção é justamente essa, é uma conversa, a gente troca, melhora o vocabulário, mas não na questão do conteúdo, né? Porque o conteúdo presencial já é super complicado, o remoto fica bem mais difícil, é isso que eu penso. Isabel, né? Isso, Isabel. Eu acho que, assim, nesse momento, o que seria importante, é lógico que nós temos toda essa questão de acesso que a Mônica já colocou, né? Que muitas crianças, a gente sabe da escola pública não têm acesso à internet. A gente sabe que a gente tem todas essas questões das desigualdades no nosso país, então isso assim ficou escancarado com essa questão da pandemia. Mas eu acho que nesse momento, se não haver essa preocupação com o conteúdo, mas, de repente, de estar fazendo uma manutenção de vínculo, né? Aqueles que conseguem, e alguma coisa sobre vídeo, ou ver a figura do professor, isso, de repente, pode trazer para a criança também. Agora, sim, eu concordo com a Mônica, não vai dar para a gente alfabetizar as crianças nessa situação, né? Isso aí a gente já fica, tipo, numa... Todos concordam que isso vai ser muito difícil. A gente sabe que se nem o acesso físico à escola garante uma boa permanência, que dirá o acesso remoto, né? Não é verdade? A gente tem aqui um bloquinho de comentários, perguntas. Posso ler? A literatura acessível diz assim: somos pessoas, precisamos desconstruir a velha educação e nos apropriarmos da essência das relações humanas, que é o que de fato entra na vida dessa pessoa e faz algum sentido. E realmente a nossa educação muitas vezes falha nisso, né? A gente passa a lidar com o número da chamada, né? Isso acontece menos no ensino fundamental e na educação infantil, mas acontece também. O Diego fala alfabetização nesse pensamento de direito e visando a realidade do aluno também é uma apropriação de poder. Isso é uma interessantíssima colocação, e é mesmo. E aí a literatura volta a provocar. Como pensar em alfabetizar sem humanizar? E o Diego traz uma nova questão que eu acho importantíssima. Pensando nas políticas públicas, como, por exemplo, o PNAE, né, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, há uma idade certa para se alfabetizar? Esse pensamento é inclusão? Eu, por exemplo, Mônica, diria que não há uma idade certa para alfabetizar. Do ponto de vista da psicologia, por exemplo, há uma idade melhor, há algum momento no desenvolvimento humano em que a aprendizagem das letras é mais facilmente ou mais rapidamente aprendido, né? Que há um encanto, um fascínio maior, mas ele não é o único momento, em hipótese alguma, né? Hoje, uma série de pesquisas contesta essa ideia de que quem não aprendeu uma língua, num dado momento, não aprende mais. Está cheio de gente aí provando que isso não é verdade, e muitos teóricos também, pelo menos no campo da psicologia. Então, não seria correto mais a gente pensar assim. E vocês, o que pensam disso?
Rosângela, né? Bem, as pessoas acham que na educação infantil a criança já começa a aprender. Isso aí a gente vê muito latente nas escolas particulares. As crianças com 4 anos de idade já aprendendo a ler, 3 anos aprendendo as letrinhas. E assim, a educação infantil é o momento em que a gente trabalha com a criança a autonomia, a lateralidade, a psicomotricidade. A gente vai humanizar esse trabalho para que seja feita a alfabetização propriamente dita. Como a Mônica falou que tem aquela idade melhor para a alfabetização, eles deram a idade de mais ou menos 6 anos de idade, que é geralmente o tempo que a criança está no primeiro ano de escolaridade. E a gente começa a fazer a alfabetização. Mas tem crianças que já chegam na alfabetização, no primeiro ano de escolaridade, já sabendo ler e escrever. Porque, conforme você vai fazendo esse trabalho na educação infantil, você percebe que a criança está te pedindo. E daí a gente vai dando para a criança aquilo que a criança precisa, que a criança quer. Você não vai podar a criança a aprender se ela está te pedindo aquilo. Você percebe, como professor, que a criança está te pedindo aquilo. Então, o processo de alfabetização começa a se dar a partir dos 6 anos, mas nada interfere que a criança aprenda a partir da educação infantil. Mas não é o professor que vai impor. Você tem que saber, você vai aprender as vogais, vai aprender o alfabeto, ela esteja pronta para a alfabetização que começa a se dar de acordo com as políticas públicas a partir dos 6 anos de idade. Mas a alfabetização é ao longo, ao longo. Tem o ciclo de alfabetização, que lá na rede de Duque de Caxias a gente trabalha, acho que no município do Rio também, que vai até o 3º ano, que é o ciclo de alfabetização, que a criança, são feitos relatórios, a gente vai fazendo relatórios das crianças, conforme vai o desenvolvimento dela. E ali a gente vai anotando todo o momento do desenvolvimento dessa criança, que no 3º ano ela deverá estar alfabetizada. Mas a gente sabe que a alfabetização é um processo longo, é um processo que vai se dando, a gente vai aprendendo a cada dia, palavras novas, coisas novas, então nós estamos abertos a aprender. Então a alfabetização se dá ao longo, mas não tem que ser preso tem que ser no primeiro ano. A criança já tem que sair da educação infantil sabendo ler. Não é dessa forma que é feita. Eu queria, antes do Luciano falar, dizer assim, eu acho que a alfabetização, gente, é igual a educação, ela só começa. Ela não termina, não pode terminar. O PNAE, que foi uma política pública criada por uma determinada orientação política, evidentemente, que tem lá o seu valor, mas que é meio ilusória na minha cabeça. Assim, por mais bem-sucedido que tenha sido, ou seja, ele passa um pouco uma ilusão, sabe, gente? Assim, um dia vai acabar. É igual a inclusão, não vai acabar nunca. Eu estava acabando de escrever para o pessoal. Até hoje eu me sinto sendo alfabetizada. Outro dia eu estava aqui vendo uma palavra. Gente, que palavra é essa que eu nunca vi na vida? Fui lá ver e existia. Todo dia eu estou fazendo isso. Meus alunos me ensinam um monte de palavras, ainda mais da juventude. É neologismo? Mas existe, uai. Já está lá no Google, já está existindo. Né? Então, assim, não acaba. Não tem, a gente nunca está pronto, alfabetizado. Pronto, falei, desculpe. Eu só queria assim, destacar, nesse nosso bate-papo, né, a questão da importância da educação infantil. Né? É uma tristeza que essa questão não esteja universalizada publicamente, né? Que muitas crianças de 2, de 3, de 4, de 5 anos não tenham acesso ainda à educação infantil, né? O poder público não garante isso para todas as crianças que estão fora assim, de uma linha de recursos e que as famílias podem garantir isso para elas. E hoje, os novos conhecimentos, os novos avanços na área da neurociência nos mostram isso com muita clareza, né?
o quão é importante todo esse trabalho de estimulação que existe na educação infantil, né? Do brincar, do faz de conta, do imitar, enfim, de tudo aquilo que vai permitir que haja um desenvolvimento neurológico, que sejam estabelecidas aí as sinapses, essas redes neurais, que vão facilitar todo o processo de aprendizagem posterior. Corroboro com a ideia de que a aprendizagem é para toda a vida. Quantos textos, mesmo a gente com uma formação acadêmica, já velho, já coroa, a gente pega e não entende nada. Assim, que história é essa que estão dizendo aqui? Né? Muitas vezes do campo jurídico, do campo econômico, de outros campos que a gente não tem inserção, quer dizer, são palavras novas a serem aprendidas, são questões que fazem parte da nossa realidade, são as novas palavras que são criadas no seio aí das relações sociais, né? Mas eu gostaria assim de bater nessa tecla. É preciso universalizar a educação infantil. É preciso que haja uma luta por isso, né? Porque muito dos hiatos que a gente vai observar nos anos iniciais do ensino fundamental estão muito por conta da falta de um trabalho de estimulação, né? De um trabalho de socialização, né? De um trabalho de você estar estimulando habilidades sociais, né? Na educação infantil, né? Então, é preciso que a gente realmente lute. Se a gente quer uma melhora durante todo o processo, é preciso que as crianças todas tenham acesso à educação infantil. Obrigado, Luciano. Só lembrar, Luciano, reafirmando o que você há pouco nos trouxe, que o PNE, né, o vigente, pelo menos ainda não revogado, até 2024, ele prevê, numa das suas metas, o atendimento de até 50% da população, né, de crianças em idade consentânea à educação infantil, até 2024. Isso é o próprio Estado afirmando a sua incompetência de atender a demanda de crianças existentes em relação a essa etapa da escolarização, que nós sabemos, você acabou de apontar, que é fundamental, né? Que inclusão é essa que inclui marginalmente? Parte vai, parte não vai para a escola. A própria política reafirma o quão excludente é o Estado brasileiro. Acho que esse dado do Plano Nacional de Educação é importante porque é um dado concreto que traz materialidade para o que você está falando para a gente. E a Isabel pediu para falar. Sim. Então, eu vou ampliar um pouco a reflexão do Lucindo, né? Ele traz a importância da educação infantil e eu até, a minha origem, eu costumo falar isso, a minha origem é a educação infantil. Na alfabetização, eu estou só desde 2016, mas eu tive uma trajetória de escola de educação infantil da UFRJ, fiquei lá durante 5 anos e foi um grande aprendizado para mim. E reafirmo sempre também essa importância da educação infantil, né? E aí o Lucindo traz que a gente tem que lutar por essa ampliação para que todos e todas estejam lá na educação infantil. E aí eu amplio pensando o seguinte: aqueles que já estão, né? O que nós percebemos é que às vezes a educação infantil é usada como um preparatório para uma alfabetização, para um ensino fundamental. E se esquece um pouco, que a Rosângela já colocou anteriormente, do que é a educação infantil, o que a gente pretende ali, né? E até vai de encontro com a pergunta que sobre humanização. Eu acho que a etapa da educação infantil é muito especial e muito potente nesse momento de fazer essa humanização, que vai se dar durante todo o percurso, mas na educação infantil isso é latente, né? É muito potente. A gente socializa, a gente ensina a dividir o biscoito, a gente ensina
a respeitar o colega. Então, assim, é muito dessa aprendizagem social, tá ali na educação infantil, dessa aprendizagem afetiva. E isso vai se perdendo conforme as crianças vão passando para as demais etapas. O que não é compreensível, não deveria ser assim, pelo menos eu, Isabel, não compreendo assim, né? Porque se fragmenta esse sujeito e a gente vai perdendo essa essência da inteireza do sujeito, que chega a ser um pouco triste para a gente, né? Porque a gente percebe falas ainda no meio educacional em que, quando a criança faz a transição da educação infantil para o primeiro ano, acabou a brincadeira, não dá mais para brincar, agora não tem parquinho. Então, a gente ainda ouve discursos como esses. Então, reafirmar o lugar da educação infantil como etapa do ensino básico, mas com toda a sua potência, é muito importante, tanto para a alfabetização, quanto para o Fundamental 2, quanto para o ensino superior, quando a gente for lá para o ensino superior, saindo um pouco da educação básica, durante todo o nosso percurso, né? Porque foi o que o Lucindo falou, a neurociência já comprova, os estudos linguísticos já comprovam, uma boa educação infantil transforma mesmo a vida desse estudante, né? E mais ainda dos que são excluídos, dos que estão à margem, mais ainda, porque ali é uma oportunidade muito grande deles estarem em contato com uma cultura que não é do meio deles, que eles têm a possibilidade de ampliar a cultura. E aí, até para não me estender muito, os projetos que são feitos na educação infantil, com pintores, músicos, então traz a realidade da criança também, né? A gente tem muitos projetos com jongo na educação infantil. Então, assim, que a gente reflita enquanto professor para não deixar isso se perder depois, porque, né, causa um empobrecimento mesmo cultural das crianças. Era isso que eu queria falar. Rosângela, acho que Rosângela pediu para falar. Só complementando o que Isabel falou, a educação infantil, as crianças são muito sinestésicas, elas têm que pegar, elas têm que tocar, pegar massinha, recortar, amassar papel, conviver com o outro, estar com o outro. Então, isso aí é educação infantil. Mas, quando sai da educação infantil para ir para a alfabetização propriamente dita, para o primeiro ano, há essa ruptura realmente. Então, acabou a brincadeira. Gente, a gente brinca até no ensino médio, a gente brinca na universidade. A brincadeira tem que estar no dia a dia das pessoas, porque através da brincadeira há realmente o aprendizado. Agora, eu quero deixar bem claro, não adianta abrir creches, não adianta abrir espaços de educação infantil, abrir escolas de educação infantil. Precisa de professores que tenham uma formação adequada para trabalhar com essas crianças. Porque um professor que não tem uma formação adequada não vai fazer um trabalho digno de uma educação infantil. Vão apenas haver professores. Então, não é só abrir o espaço, o concreto. A gente precisa humanizar dentro desse espaço para que o professor tenha esse pensamento de fazer esse trabalho de tocar, de pegar, de viver com as crianças da educação infantil. Eu ia dizer que, na verdade, saiu da educação infantil, acabou a brincadeira em todos os níveis, Rosângela. Na universidade não se brinca. São práticas muito raras que você vê isso acontecer, raras. Não se brinca no ensino médio, não se brinca no ensino fundamental mais. Né? Você faz um joguinho, uma coisa ali. O brincar no sentido pleno, no sentido do, como eu gosto de dizer, o brincar como condição para pensar, né? Pensar e ser, porque é isso que somos ao mesmo tempo, né? Pensar é ser e brincar é ser, né? Nessa coisa da gente ser, né? Da gente existir, né? Como cérebro, como corpo, como alma, como tudo. Esse brincar não existe. E esse brincar, ele é fundamental.
E esse brincar, ele não pode ser perdido, gente, em momento algum da educação. Ou vocês acham que as pessoas adoecem na pós-graduação? Por quê? Vocês acham que nós, professores, caímos doentes? Por quê também? Não só porque a gente é massacrado, estourado, etc. e tal. Porque a gente não brinca. Eu vou parar porque eu estou me emocionando. A Mônica Leles pediu para falar e depois o Lucindo. Acaba na prática entrando na questão. Mônica, nós não estamos te ouvindo. Tá sem áudio, a gente não consegue te ouvir. Fala agora. Não, seu áudio sumiu. E quando você vai tentando mexer no áudio, eu vou passar para o Lucindo, tá? Lucindo, querido. Eu diria assim, mais grave, Mônica. Na verdade, quando a gente faz essa transição para o ensino fundamental, para o ensino médio, para o ensino superior, a gente esquece do corpo, a gente só trabalha com a cabeça, né? Então, é como se o corpo não existisse, né? Quer dizer, se trabalha o tempo todo pensando no cognitivo, né? Na construção do pensamento e o corpo, né? Quer dizer, onde está o ser integral, né? Quer dizer, então, há um esquecimento do corpo, que assim fica mais claro quando acaba a brincadeira, né? Aí você tem institucionalmente a educação física, né? Que pode, aí, dependendo da formação do professor, ter um caráter assim, menos desportivo, mais formativo, que a gente chama do esporte escolar, né? Quer dizer, uma perspectiva formativa, mas normalmente é o que se dá, se esquece que aquele aluno, que aquela pessoa tem um corpo, né? E a educação física esquece também, infelizmente, não é a mesma coisa. E nem é a mesma proposta. Eu falo do brincar como ser mesmo, né? Assim, como a possibilidade do infinita, de todas as possibilidades de se ser. O brincar, como diz o Jonathan, meu aluno, como lúdico, né? O lúdico é essa grande porta aberta, janela, ou sei lá, como vocês queiram chamar, para se ser. Né? E ser é pensar, é corporar, é um pouco de cada coisa e muito mais. É criar, né? É a gente se permitir sem a porcaria da censura. Claro que com bom senso, lógico, o bom senso faz parte da humanização, né? Da civilização, do processo civilizatório, mas sem censura, né? Assim, na medida de que o criar seja um processo civilizatório também. Eu não vejo isso, né? É triste. Mas nós temos um outro bloco pela frente. E aí eu vou passar a palavra para o Alan, porque eu tendo a falar muito. Alan, você não está me tolhendo, você precisa me censurar. Bota o seu microfone. É só para falar que a Mônica Leles deve ter conseguido corrigir lá a questão do microfone. Não, nós não te ouvimos. Ela não conseguiu. Mônica, então vai para as perguntas enquanto ela vai mexendo ali. Vai lá, Mônica. Bloco 2. Patrícia! Oi, que legal ela está aqui. Estamos vivendo o desafio. Olha, a Liliana também está aqui. Gente, chegou um monte de gente. Vocês tratem de curtir aí e se inscrever no canal, viu? Teve até um dislike hoje já. Deve ter sido a hora que eu falei mal do Bolsonaro. E eu nem citei o nome dele hoje ainda, mas pronto, agora eu oficializei. Bom, bloco 2. Patrícia, nossa querida Andrade, diz: estamos vivendo o desafio da pandemia e da desigualdade social com nossos alunos. Verdade, Patrícia. Jaqueline, cúmplice de pensamento aqui, diz:
Penso que é também importante refletirmos sobre as disputas político-ideológicas que envolvem as escolhas metodológicas e espaços de alfabetização. Exatamente. Eu meio que tentei jogar isso aí, porque realmente isso acontece, né? Oba, a Mônica conseguiu, assim que eu terminar de ler, eu já passo para ela. De repente, ela começa a comentar. E aí a Jaqueline complementa. Lembremos do preconceito linguístico e da invisibilidade de certos discursos. O discurso deve ser pensado para além de um amontoado de palavras. Perfeito. Eu até sugeri, falei que eu ia mandar aqui depois um texto sobre preconceito, sobre questão de linguística e gênero, que eu achei muito bacana, que a gente estudou outro dia. A Eliana, nossa querida, diz o seguinte: o processo de alfabetização também está pautado na educação ao longo da vida. Prazos, períodos pré-determinados, idade certa, etc. Como é que vocês compreendem essa dicotomia? Prazo fixo versus ao longo da vida? Porque realmente são conceitos, né, que se tensionam bastante. E aí a literatura acessível diz isso. A arte da educação infantil, falando provavelmente para a Rosângela ou para a Isabel, é excelente para o combate, inclusive, do analfabetismo emocional. Ótima fala, analfabetismo emocional. E é isso, a gente está muito analfabeto, gente, disso. Tenho dito que o comportamento, o empobrecimento cultural e emocional está cada vez mais sendo desconsiderado. Falou e disse. Vamos lá, quem começa? Moniquinha, você conseguiu trazer sua fala de volta? Não sei, não. Yeah! Agora... Conseguiu! Então, que tal a gente começar com você? Vamos lá. Desculpa, eu até perdi o raciocínio. Você quer que eu Você quer que eu faça uma das perguntas aqui para você? Porque eu não ouvi, eu estava tão preocupada com o áudio que eu acabei não... Me dispersei. Tá. Uma pessoa mencionou o desafio da pandemia e, junto com isso, a desigualdade social dos alunos. Outra pessoa, Jaqueline, traz a importância da gente refletir também sobre as disputas político-ideológicas que envolvem as escolhas metodológicas e os espaços de alfabetização. A Jaqueline complementa essa mesma fala dela, dizendo que a gente também precisa lembrar do preconceito linguístico e do quanto invisíveis são certos discursos. Aquilo que um pouco a gente discutia sobre o lugar de fala também, né? Tem fala que não é nem sequer considerada, não é lugar, né? A Eliana Marques, nossa colega lá da Unesp, diz que o processo de alfabetização também é uma coisa que está pautada para a vida inteira, e pergunta como é que a gente vê um pouco essa contradição entre tudo que é cobrado da gente, né? Em termos de prazo fixo, idade certa, períodos pré-determinados, e esse conceito de uma coisa que tem que durar a vida inteira e que não teria que ter um tempo fixo. E, por fim, a literatura acessível diz que é excelente para o combate à arte na educação infantil, inclusive o combate do analfabetismo emocional, e que acha que a gente tem deixado essa ideia de uma alfabetização emocional cada vez mais para trás. Qual deles você prefere começar a comentar? Então, quando a gente fala da questão da educação infantil, eu pensei justamente na exclusão, né? Porque a gente pensa assim, todo mundo que está dentro, né, conseguiu oportunidade, porque acaba sendo uma oportunidade, né? A educação infantil, quando as mães vão para a fila, que ainda existem filas e mais filas, cadernos e mais cadernos, né, de espera para a educação infantil. Então, quando ela recebe, aquilo é quase uma premiação, né, para essa família. E isso é muito difícil. Então, assim, a gente acaba desconsiderando mesmo aquela criança que não tem o acesso à educação infantil. Aí a gente pensa na questão da discriminação linguística, como o nosso colega falou, né? Porque o que acontece? Ele vai chegar na escola, se ele não teve a educação infantil, que também não deveria ser algo imposto, que o que eu tenho para te ensinar enquanto professor
é a prioridade, é o essencial na sua vida. Mas essa criança, quando chega nesse contexto que todo mundo fala, olha, tem que ser assim, tá? O lápis, você tem que segurar desse jeitinho, porque se você segurar desse jeitinho, com ele entre o dedo ou com ele agarradinho assim, tá tudo errado. Então, você vai deixando aquela criança, né? A criança já chega, ela perdeu a educação infantil, ela perdeu a única oportunidade que ela tinha de conhecer uma escola como um espaço alegre, porque quando chega na alfabetização, ele não pode mais ser criança, ele tem que deixar de ser criança, ele tem a responsabilidade de ser alfabetizado, de aprender a ler, de aprender a escrever, de fazer as continhas, é um detalhe no outro, não pode escrever errado, tem que segurar desse jeitinho, porque senão você tem alguma dificuldade de aprendizagem, que aí você também já vai, eles vão te colocar já, ó, observa lá, hein? Ele tem uma dificuldade de coordenação, ele tem uma dificuldade na fala, e eu acho que ele tem alguma coisinha. Então, já vai colocar numa garagem que essa criança não é dessa garagem. Ele vai para o dia a dia dele, ele é super esperto. Ele só não teve ou não foi desenvolvido algumas questões. Então, a gente fala sobre a questão de discriminar mesmo a cultura dessa criança, né? Porque ele vem com um produto dele, ele também vem com algo importante para estar passando. E ele perdeu a educação infantil, ele perdeu esse contato, ele perdeu essa oportunidade de trocar com o colega e acabou indo para um primeiro ano onde ele não pode ser criança, não pode, só vai usar o chapéuzinho no circo, no dia do circo tem uma festinha, na Páscoa tem outra festinha, e as coisas são todas encaixadinhas e ele não pode ser criança mais, né? A contação de história, ela fica presa ao que eu quero de você. Ela não é uma coisa mais prazerosa. O que eu quero de você? Eu quero que você saiba o nome do personagem. Mas eu não gravei o nome do personagem porque eu não prestei atenção, eu prestei atenção na história. Então, assim, a gente acaba colocando todas essas nossos anseios enquanto professor, porque também somos cobrados, né? Então a gente também precisa dar conta que ele tem que responder em cima dessas cobranças todas na criança, então a criança acaba realmente não sentindo prazer em estar na escola, o professor fica cansado, né, desgastado, e porque ele é cobrado uma formação que não é dada, que não é oferecida, né, porque a gente fala em formação contínua, formação inicial, a gente fala o tempo todo em formação, mas esse professor às vezes não tem tempo, né? A gente trabalha 3 horários, a gente tem muita coisa para dar conta além da família. Então, essa criança acaba perdendo tudo nesse processo, né? Acaba tendo uma discriminação, né? A criança acaba se afastando e acaba, em algum momento, tendo a evasão, porque ali não é lugar de brincar. Às vezes, o adolescente, ele chega na EJA, eles mandam para a EJA, né? Às vezes ele é convocado, ele é mandado para a EJA, né? Ele não vai porque ele quer, ele vai porque ele está no diurno, ele está atrapalhando o processo, ele não é alfabetizado, ele está atrapalhando o processo e ele vai ser encaminhado para a EJA. Aí, quando chega na EJA, fortalece mais esse processo de exclusão, né? Então, eu penso mais ou menos nesse partido. Eu quero provocar vocês, porque eu estou aqui ouvindo, eu não sou um estudioso da alfabetização, né? Então, mas enfim, eu estou assim, analisando, né? E o fenômeno na perspectiva das desigualdades sociais. É isso que eu estou pensando assim. Eu estava aqui já há algum tempo elaborando uma problematização que eu acho que em alguma instância alinhava um pouco o debate, assim. Porque o que eu aprendi de alfabetização, confesso a vocês, eu aprendi com as aproximações que eu tive num grupo chamado Grupo Alfa, que existe até hoje lá na UF, que trabalha com a alfabetização das classes populares. Esse grupo foi criado lá na UF pela professora Regina Leite Garcia, e ela tinha uma centralidade de debate sobre a alfabetização das classes populares. E aí, a primeira pergunta que eu me fiz quando eu conheci o trabalho da professora Regina
eu fui aluno da Regina, por que a alfabetização das classes populares? Então, essa dimensão das classes populares qualifica a alfabetização, não é qualquer alfabetização, é a alfabetização na perspectiva das classes populares. E aí, isso para mim, depois com o tempo, eu fui conseguindo perceber que o grande debate que permeava essa dimensão das classes populares, o Lucindo já trouxe para a gente para o debate, e isso também atravessou a fala de vocês, são as desigualdades sociais. E aí, vocês são todos professores, gestores de escolas públicas, né? Cada um numa realidade. Aqui tem Baixada Fluminense, tem Rio de Janeiro, tem diferentes regiões aqui do estado do Rio de Janeiro, a partir da experiência de docência e de gestão de vocês. E eu queria ouvir um pouco, trazendo para essa dimensão, que é a dimensão do Pan na Academia, né, que é pensar a inclusão, os impactos excludentes na alfabetização, ou seja, como é que vocês percebem, né, na dimensão da docência, da gestão de vocês, como é que isso se dá no cotidiano de vocês em relação à exclusão que está posta para as crianças e, sobretudo, né, as crianças das classes populares, porque é o público, pelo que eu estou percebendo e ouvindo, com o qual vocês dialogam, né? E se existe uma discussão de alfabetização para a classe popular, é porque para esses sujeitos, né, existem condições de contorno diferenciadas para outras camadas sociais. E aí eu queria ouvir vocês, o que vocês percebem, né, como é que essa dimensão se materializa para cada um de vocês na realidade de vocês. Se é que eu consegui me fazer entendido. Vocês entenderam a ideia? Beleza? Ok. Isabel? Eu vou até completar aqui, né? A professora Regina, ela tem uma citação, eu não vou me lembrar ela inteira agora, mas é o sentido onde ela diz que é imoral um país que acredita na conta do próprio aluno, né, o analfabeto, a culpa por não aprender. Então, a gente já vê por aí que o quanto é triste, né? A gente vê os alunos passarem, às vezes, 9 anos na escola, isso só do ensino fundamental, e saírem ainda sem saber ler e escrever, e no final a culpa é dele. Então, eu também acredito que existe, que há uma alfabetização, não é diferenciada porque tem que ser no sentido de ser mais fácil, não é isso. É que os alunos com que eu já estive em sala de aula, eles precisam ser considerados na sua realidade. O que eu quero dizer com isso? Que até acho que foi a Jaqueline que colocou a questão do preconceito linguístico, de tudo, né? Quando a gente pega uma turma, né, de primeiro ano ou de segundo ano, das classes populares, você tem que pegar e mostrar para ele que a fala dele é importante, que o texto oral dele é importante. Você tem que dizer para ele, eu quero te ouvir, o que você me diz, a tua realidade é importante para mim. E dizer para ele também que ele é capaz de aprender. E aí a gente entra na questão do discurso, que também tem uma pergunta que foi feita nesse sentido. Eu agora não lembro a pergunta toda, mas eu acho que o que eu vou falar vai se encaixar. O discurso do professor não pode ser o do professor. O professor tem que ter a escuta sensível de ouvir o discurso do aluno. Porque se eu não fizer esse meu aluno ter desejo de me contar qual é a realidade dele, o que para ele é importante, eu não vou conseguir uma proposta adequada para esse aluno. E aí a gente cai no campo metodológico. A gente sabe que as políticas, né, é um território, e a alfabetização é esse território mesmo, de uma luta política muito grande. A gente tem o fônico, a gente tem o silábico, a gente tem um monte de método, e no final de tudo é uma grande confusão, né? Mas, assim, o que eu penso, Isabel, professora alfabetizadora, eu penso, o que eu vou fazer com o meu aluno, com cada um dos meus alunos, porque cada um vai ter uma maneira diferente de aprender. A gente tem aquele aluno que aprende mais com a imagem, aquele que vai aprender mais contando uma história, ou aquele que, de repente, vai preferir fazer um desenho. Enfim, eu penso que a alfabetização, principalmente, né, das classes populares, e aí eu concordo é uma teórica que eu leio muito, que é a professora Regina da UF,
eu concordo com isso, que assim, tem que ser uma proposta que traga essa autoestima do aluno também, gente, porque a gente tem que entender, e eu fiz parte desse contexto, né? Porque eu sou uma pessoa periférica, vivi perto do Morro do Juramento, eu não morava dentro da comunidade, mas no asfalto, e assim, a gente sabe que é diferenciado, as nossas experiências, quando a gente chega na escola, não são valorizadas. Então, eu acho que isso é que faz o ensino, né, e a alfabetização serem significativas. Eu ouvi esse aluno, e aí eu vou contar rapidamente uma experiência que eu tive no meu primeiro ano na Prefeitura do Rio, que foi a Mônica, acho que ela vai gostar, foi um projeto que eu desempenhei numa semana que teria de festividade da família, com as crianças, com os quadros do Portinari, né? No material pedagógico da Prefeitura havia uma unidade que falava sobre as brincadeiras de Portinari. E aí eu puxei aquilo para o projeto. Mas eu falei assim, mas brincar não é só para os meus alunos aqui da alfabetização. A gente vai perguntar aos pais do que eles brincavam. Então, a nossa roda de conversa era... Eu todo dia na roda de conversa, eu disponibilizava uma história de um pai com o resto da turma. E aí todo mundo soube de brincadeiras antigas e nós descobrimos histórias assim que, para a gente hoje, e para eles, crianças, né, eram coisas que eles não imaginavam que aconteciam, como uma mãe que disse que não brincava porque ela trabalhava na roça e a boneca dela era feita de espiga de milho. Então, assim, só de falar isso eu me arrepio. Não é uma realidade como as pessoas acham que tem que ser, que ainda existem pessoas que acham que é tudo, a criança vai para a escola bonitinho, todo mundo vai aprender igual. Não dá, não é a mesma realidade. E aí, esse projeto foi tão bacana que, quando teve, né, a culminância do projeto, a gente teve uma grande reunião entre os pais e as crianças, e eles autografaram um livro, onde eles fizeram a releitura das telas e escreveram o nome das telas. Aí eu precisava que eles escrevessem para já estar fazendo esse trabalho de alfabetização, não que fosse necessário, quem escreveram do jeito deles. Mas, no final, os pais tiveram vontade de pintar também, tanto que as paredes da sala ficaram cheias de papel 40 quilos, e todos eles pintaram. Então, vê, né, que é isso que a gente está falando aqui, é uma educação com significado, é uma alfabetização numa abordagem que eu acredito muito possível para todos os nossos estudantes, todas e todos, com uma abordagem discursiva que leve em consideração esse sujeito. Então, assim, eu estou muito feliz e estou até emocionada de falar com vocês, porque a gente encontra pessoas que pensam uma educação desse jeito. Muito, muita gratidão mesmo por estar com vocês aqui. Se ninguém quer comentar mais, eu passo para o próximo bloco. Fala, Luciano. Bom, eu iniciaria dizendo, assim, um pouco anarquicamente, que a gente vive um momento em que um grupo da sociedade brasileira pensa que o ideal é mercantilizar todas as práticas sociais, né? Então, aí já estão todas as contradições, né? Felizmente, ao contrário do que muitas vezes eu vejo no discurso de muita gente, os professores são ótimos, né? Na prática diária, no cotidiano, a gente encontra ótimos professores. Em razão de uma política de sistema? Não. Não. Na rede que eu trabalho, já teve um excelente trabalho de formação continuada em Caxias. Quem é de Caxias sabe disso, né? Hoje não tem mais, né? Hoje ainda tem o Centro Paulo Freire tentando fazer um trabalho, mas é muito aquém do que já foi em termos de formação continuada. As questões ideológicas estão presentes no cotidiano entre vários professores, mesmo aqueles que, por N atribuições, não têm
oportunidade de estar investindo numa formação continuada. Mas você faz um grupo de estudo, você traz a discussão e aquele professor passa a se preocupar com aquela questão, passa a ter um olhar. Então, embora não haja, quer dizer, se fala da PNAE, mas embora não haja uma política mesmo, né, no chão da escola voltada para a alfabetização, que efetivamente seja concreta, eu vejo raríssimas exceções. Eu vou dizer ao contrário, são raras as exceções que eu vejo os professores com um entendimento que a gente poderia dizer inadequado, né, sobre esse processo. Não, a maioria tem um bom entendimento, se preocupa com o aluno. Eu ainda tenho professora que trabalha comigo, quando o aluno falta com desculpa, uma desculpinha qualquer que ela vê que é esfarrapada, na hora do intervalo ela vai lá na casa do aluno pegar o aluno. Vamos para a aula. É inacreditável que ainda tenha isso, mas tem, né? Então, eu vejo assim, a categoria principal de análise aí é a contradição. A gente vive numa sociedade está perdida ideologicamente e que acha que a resposta, vamos dizer assim, de uma efetividade, de uma concretude desse processo educacional é mercantilizar a educação, né? E aí a gente estamos num caminho ruim, bem ruim. Nunca foi bom, mas agora está péssimo, né, nesse processo. Só isso que eu queria dizer. Ai, Luciano, você agora fez lembrar eu mesma, já no ensino superior, conversando com a minha turma, eu sempre peço WhatsApp, telefone, e-mail, tudo, né? E eles não acreditam quando eu falo, é porque eu vou atrás. Se você sumir, não me der satisfação, eu vou atrás, até o dia que eu fui mesmo. E liguei para casa, já fiz isso várias vezes. E ligar para casa e a mãe atender, e a professora Mônica, professora de psicologia, fulano, tá? Fulano, tem uma professora da UFRJ querendo falar com você. E a pessoa toda sem graça, depois eles só queriam me matar, né? Mas adoraram ao mesmo tempo. Porque é um jeito de você ter carinho, é um jeito de você demonstrar afeto, que eu falo muito assim, brigando, mas é na brincadeira. É aquele jeito, fulano, eu vou atrás de você, eu quero saber onde vocês estão, mas é porque eu quero saber mesmo. O que houve, se houve algum problema, eu quero conversar. Por isso, hoje eles só me dão celular, claro, né? Antigamente eu pegava o telefone de casa também, pegava tudo. Agora, como tem o WhatsApp, mas eu rio muito, porque eu sou dessas, entendeu? Eu só não vou em casa porque agora não tem mais como, não precisa mesmo, o WhatsApp dá conta. Fala, Mônica. Eu ouvindo você falando me emocionou, porque eu pensei assim, poxa, de repente, quem sabe se você não aparecesse, fosse minha professora há 20 anos atrás, que eu tive que deixar o UERJ, porque eu era de Duque de Caxias, eu morava em São João de Meriti, naquela luta, né, para ir para a faculdade, eu tinha que colocar uma camisa do Estado, porque a Baixada Fluminense não garante o acesso, o transporte para as crianças, né, para ninguém, nem para as crianças, nem para ninguém. Agora é naquela forçação de barra mesmo. E eu ia para a UERJ com a camisa do Estado, fingindo que era aluna, entrava no meio, pedindo, aquela coisa mesmo de vou tentar chegar onde eu quero, né? E o que acontece? Nessa época, que já tem mais de 20 anos, já tem mais de 20 anos, 98, nessa época, eu tive que deixar a faculdade. Eu deixei a UERJ. Eu abri mão de um sonho porque eu tinha que trabalhar, né? Então, assim, eu passei no concurso, fui encaminhada para Santa Cruz. Então, quer dizer, a minha rotina era, agora eu tenho dinheiro de passagem, maravilha, porque eu chegava na UERJ, meu horário era que horas? Eu estudava à noite, mas eu chegava na UERJ bem mais cedo, e não é a UERJ de Caxias, até então
é mais próximo de casa, mas eu chegava cedo para entrar com os alunos do ensino médio. Então, eu chegava cedo, por volta de umas 5 horas, entrava na biblioteca e ficava estudando até o horário da minha entrada. E o que aconteceu nessa loucura? Passei no concurso, fui encaminhada para Santa Cruz, passei em outro concurso, fui encaminhada para Nova Iguaçu. Oba, agora eu tenho dinheiro para pagar minha passagem. Mas nesse caminho a gente sabe que de Santa Cruz até Nova Iguaçu, de Nova Iguaçu até Caxias, se eu falar quantas conduções, como era a minha rotina, a pessoa fala, como? Então, assim, o dia que eu cheguei em casa e não consegui, eu cheguei em casa depois disso tudo, desse caminho todo, eu caí na cama e dormi. Mas eu dormi aquele sono que você não toma banho, você não janta, porque eu chegava em casa altas horas e acabei realmente tendo que sair, tendo que parar a faculdade, porque eu não dava conta. Né? Então, aí as pessoas às vezes falam assim, poxa, mas você não fez a UERJ, você passou na UERJ e não fez? Eu não fiz justamente, eu não pude fazer porque eu não tive condições naquele momento. Então, o tempo todo, aí depois eu tive que pagar uma universidade e a gente foi caminhando, mas o tempo todo a mulher preta, a criança preta, que aí a gente não pode fugir disso, né? Porque quando a gente fala da questão do negro, a gente fica sempre todo mundo meio, eu posso ou não posso falar? Mas... mas a gente sabe, é verdade. Entende? E não a população pobre tem cor. Tem cor, né? Tem cor. A gente fala sobre a pandemia, que é um vírus democrático, e não é um vírus democrático. Também tem cor. Então, assim, eu, enquanto professora, vivi isso o tempo todo, essa questão da exclusão, e eu acho que muitos professores. Né? E o que a gente não pode esquecer, que eu falo sempre, é que o que a gente viveu. Porque quando a gente não esquece o que a gente viveu, demora a tocar no assunto e não sentir dor, não fazer chorar. Né? A gente demora um pouco a amadurecer essa questão de agora eu posso falar, né? Porque entristece, e tudo que entristece a gente prefere deixar guardado. E hoje eu posso falar, mas aí você não pode esquecer e não pode achar que aquele seu aluno, mas na minha época, Mônica, eu tinha que ter tênis, aí vem com aquele discurso, eu tinha que ter tênis, eu tinha que ter isso, eu tinha que ter aquilo, senão não entrava. Mas por que o meu aluno tem que seguir o mesmo caminho, o mesmo sofrimento que o meu? Exatamente. Essa é a questão. Mônica, meu amor, olha, bloco 3 de perguntas aí. Vou para lá. Eu só queria dizer que nessa brincadeira eu salvei alguns alunos, porque o motivo deles, Mônica, era a falta de dinheiro para ir. E assim, a gente fez assim, algumas coisas dentro da universidade para conseguir bolsa. Porque lá em 1997 não era ainda, não tinha WhatsApp, nada disso, era só telefone. Mas fecha parênteses, vamos lá. Bloco 3, nosso amigo Marco Antônio, do EIP, também aqui. Beijo, bonitão. Vamos lá. Ele diz o seguinte, Marco Antônio, o debate sobre alfabetização é sempre de muita relevância, principalmente no momento atual em que a política nacional de alfabetização do governo Bolsonaro retira do processo de alfabetização o humano, ponto. A política atual está definida única e exclusivamente sobre o pilar cognitivista. Os sujeitos foram excluídos e o cérebro passou a ocupar o lugar do sujeito. Temos um desafio enorme pela frente no sentido de resistir e garantir o lugar do humano na escola. Se a alfabetização já era um grande desafio, agora, então, como fazer? Espero que o Marco ainda esteja aí, porque eu vou fazer um comentário sobre isso também. Silvia, nossa querida amiga de Bauru, diz, a pandemia fez submergir as diferentes formas de exclusão escolar. A preocupação é garantir uma discussão ampla para acolhermos esses alunos. A alfabetização deverá ser a prioridade máxima. Qual deverá ser o caminho? Um caminho acolhedor, um caminho lúdico? Vão pensando aí, hein? O Matheus Modesto diz,
A leitura, outro queridão nosso, está sempre aqui com a gente. A leitura e a escrita é um lugar político e autoral. O momento é propício, sobretudo para nós, professores alfabetizadores, tornarmos visíveis um modelo de escola que transborda obsolescências. BNCC, currículos, dão potência ao que temos chamado de fracasso escolar. Mas o fracasso é da própria escola. O oficial, o estabelecido, não ajudam na formação de um sujeito potente. Altas horas de permanência na escola, a imobilidade como objetivo a se alcançar, verborragia, lugar de mando. Aí tem a Jaqueline que diz: perfeito, Mônica Leles. Lembrei de um texto que li que falava do deboche para com algumas pessoas que falam Flamengo. O R é uma marca linguística de um idioma africano em que o L não existe, por exemplo. Olha que interessante isso, muito legal. Luiz Gustavo diz que o que entristece é muitos não apoiarem o trabalho lúdico, a mediação total. Tem espaços escolares que preferem a quantidade do que a qualidade, o resultado em vez do significado. Muito bem. Ok, o Marco Antônio comentou que ainda está aqui. Que bom, querido. Só antes de passar a palavra, eu queria só comentar em cima do comentário do Marco, antes que vocês façam o comentário mais apropriado, que a questão, o cognitivismo, na verdade, Marco, só para deixar bem claro isso, ele não extrai o sujeito. O cognitivismo, como está sendo utilizado, faz isso, né? Porque ele tem sido muito associado a uma visão comportamentalista, que também não extrai completamente o sujeito, né? Mas que é facilmente confundida com como se. Por quê? Porque ela entende que a subjetividade não é interessante para a psicologia. Então, o comportamentalismo não se ocupa muito do sujeito como pessoa, na construção de alguém, mas se ocupa do comportamento humano, o que fazemos. E o cognitivismo, em alguns dos seus teóricos, que foram oriundos do comportamentalismo, como Bandura, e alguns outros seguidores mais atuais, como Novak, Kelly e tantos outros, eles migraram do comportamentalismo para o cognitivismo, herdando um pouco essa tradição de se preocupar um pouco menos com quem faz e mais com o que se faz. Mas isso não é mais tão premente assim. E quando se fala em cognição, hoje, acima de tudo, é muito importante considerar quem conhece. Então, mesmo quando a gente focaliza principalmente o cérebro, a gente está focalizando o cérebro de alguém, de um sujeito cognoscente. É um sujeito que conhece. Então, não é mais uma abordagem só, não estou dizendo que o Marco falou que é só isso, não, mas que há uma abordagem que tenta, sim, e aí o Marco está certíssimo, dizer que é só isso, e essa é a abordagem que está sendo defendida, porque é uma abordagem que está sendo lida erradamente, né? Convenientemente, de uma forma equivocada e simplista, ela existe. Mas não vamos entender que isso é o que diz o cognitivismo, porque não é. Tá? Só queria deixar isso bem claro. E tem um monte de livro aí para depois a gente botar e sugerir para vocês lerem, tá bom? Por isso eu queria que o Marco estivesse aqui para ele ouvir e ele saber que eu não estou contra o que ele diz, estou só esticando um pouco mais para esclarecer. Está com vocês aí, gente. Acho que esse é o último bloco, porque são quase 8h30. Lucindo. Nossa, prometo falar menos. De alguma maneira, a gente já abordou aqui nas nossas falas essa questão. Eu tenho muito medo
de quando se faz esse discurso do fracasso escolar, e, evidentemente, os nossos resultados não apontam para um sucesso, né? Que a gente esteja traduzindo aí uma visão gerencial, uma visão empresarial, né? Sempre numa política de terra arrasada, porque eu entendo que essa política de terra arrasada não vai somar nada para esse processo, para a melhoria do processo, né? Eu acho assim que nos anos 80, a Maria Helena Sousa Pato foi assim muito feliz de abordar o fracasso escolar sobre uma visão sistêmica. Não é só um olhar, não é só um aspecto. A gente pode falar aqui de dezenas de coisas que contribuem para um resultado inadequado, que vão desde as relações sociais, né, as relações entre capital e trabalho, né, a compreensão do papel da escola. Qual é o papel da escola? Como a sociedade vê o papel da escola? Então, nós temos várias questões, vários olhares a partir dessa contribuição, que foi assim marcante, né? Eu acho até paradigmática, né? Em determinado momento, que traz assim, que obriga que a gente tenha um olhar, quando discute o fracasso escolar, para vários aspectos, né? Da formação do professor, da efetividade das políticas, né? Enfim, da participação das famílias. Um dos grandes pecados da escola é que, normalmente, a gente não vê os processos da escola muito próximos das famílias, né? Parece que há assim, um medo, que há uma competição, que há um conflito entre família e escola. Então, eu poderia aqui citar inúmeros outros, né? Então, se a gente quer avançar na questão da alfabetização, que a gente tem aqui uma compreensão de processos fortemente excludentes, né, que impedem que se efetive todo um processo de alfabetização popular, né, para as camadas populares, a gente precisa olhar para todos esses aspectos sistêmicos, né, que envolvem, eu diria, não vou nem usar mais a palavra fracasso, mas envolve a melhoria desse processo. Porque fazer o discurso do fracasso, eu sempre vejo que subjacente a isso tem uma intencionalidade, né? Hoje, nossa sociedade é a privatização, né? Quer dizer, então, eu preciso que a gente esteja atento, que são vários os olhares que a gente tem que ter sobre esse processo. Só isso. Mônica, nós estamos chegando aqui nos minutos finais, né? Mas tem mais alguém que queira comentar? Porque foram tantas perguntas aí. Isabel. Fala, Isabel. Isabel. Não, rapidamente, só sobre a PNA, né, a Política Nacional de Alfabetização, para dizer que o caminho é resistir. Resistir e resistir. Enquanto professores, todo mundo anda falando muito que nós estamos reinventando, então vamos reinventar uma nova forma de resistir, né? E continuar fazendo essa alfabetização que a gente acredita, das nossas crianças, dos nossos meninos e meninas, e de todos, para todos. É isso. Rosângela, acho que a Rosângela manifestou. Vou ser bem rápida também. É aquela questão, resistir e fazer da educação um caminho lúdico e acolhedor, como uma pessoa colocou ali. Caminho lúdico, caminho acolhedor, os dois. Que seja lúdica, que seja uma alfabetização lúdica, prazerosa, que a criança tenha vontade de aprender, tenha aquela ansiedade de querer aprender, e ser uma acolhedora,
que seja uma alfabetização humanizada, uma alfabetização que chame a criança para o aprendizado. E é isso que a gente quer, resistir sempre e sermos sempre esses professores humanizadores, acolhedores, sempre. Mônica, quer falar alguma coisa, Mônica? Lelis? Não, agora só mesmo admirando os colegas, achando bem bacana. Maravilha. Você, Alan. É isso, Mônica Pereira dos Santos. Alan Damasceno, você não quer dizer nada, meu bem? Não, eu quero dizer que eu estou muito feliz de encontrar companheiros e companheiras que, como nós, assim, estão resistindo, né, resilientemente, porque eu acho que, além de resistir, é preciso ter resiliência, e esse é um conceito que me agrada muito, né, que é a resistência para a transformação, para a mudança. Eu acho que o Lucindo faz uma brilhante análise sobre o estado de coisas, me permitam usar essa metáfora que nós estamos vivendo. No meu entendimento, há intencionalidade, sim, em todos esses processos de subalternização, de precarização, né? E a gente já vê políticas governamentais que realmente produzem, pelo menos objetivam produzir um sentimento de que o fracasso está aí, que existe uma fórmula mágica, e que essa fórmula mágica, por exemplo, passa pela privatização, pela voucherização, como se tivéssemos, né, no mundo do capital, uma alternativa, digamos, brilhante para resolver problemas históricos da educação. Então, assim, eu fico muito feliz de estar diante de professoras e professores que, como nós, né, Mônica, acreditam e estão aí na sua militância cotidiana, fazendo do seu trabalho a resistência e a transformação. Isso me dá ânimo, esperança, freirianamente falando, né, para a gente conseguir avançar. Eu dizendo mais uma vez oi para quem chegou depois. Olha, Isabel Moura aí, que fofa. Olá, Isabel. Pessoal do LAPEAD, pessoal do LEPEDI, toda essa galera. Eu também quero dizer que hoje foi muito especial, porque pela primeira vez, finalmente, vocês chegaram para cá. Vamos ver se vocês repetem a dose. Estão vendo que não doeu? Doeu, pessoal? Não, né? Então, vocês vejam aí, tá? No próximo convite, por favor, hein? Até porque a gente fala muito desse negócio de resistir para lá, resistir para cá. O que é resistir? Minha gente, resistir é subverter também. Subverter a ordem. Sabe o que é subverter a ordem? Trocar lugares, trocar papéis. Sabe? É ser insubmisso. A gente está aqui convidando vocês para isso. A gente nem devia ter convidado, vocês deviam ter subvertido o programa já desde antes. Vocês estão muito bonitinhas, bonitinhos. Então, comecem a subverter a ordem, pessoal. Ela é comunista. Não estou falando como comunista, não. Estou falando como alguém... também. Tá, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando como alguém que está propondo uma resistência concreta. Tem a ver com a história da resistência francesa lá? Tem. Mas não é só disso que eu estou falando especificamente. Estou falando daqui, de hoje, Brasil, agora, 2020. Pandemia política, pandemia social, pandemia ético-moral, pela qual todos nós estamos passando e que atravessa a todas e todos nós. Então, vocês estão esperando o quê? Vamos, né? Até domingo que vem. Beijos! Juntos, ó! Resistindo e subvertendo. Ai, meu Deus, eu tenho que desligar, eu sempre esqueço esse detalhe.